Muito bem, graças a Deus, né? Parabéns aí aos pais, né? Que bênção, irmãos. Eu acho que deve ser um privilégio muito grande, né? Para nós termos filhos, quando nós vemos uma geração tão desorientada, né? Ver esses adolescentes abençoados, alguns já estão viajando, mas ver essa fileira aqui, geralmente esses 5 primeiros bancos ali, cheios de adolescentes, louvando ao Senhor. Claro que às vezes eles soltam uns balões aí, que incomoda a gente, que já está mais idoso como eu, mas é uma bênção, né? E graças a Deus, parabéns aí por essas crianças, por esses adolescentes abençoados, nossos jovens. Graças a Deus por isso. Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos? Pensando ainda nesse tema, né? Antes que o ano acabe. Pensamos já 3 domingos atrás sobre, antes que o ano acabe, decida mudar de caminho, né? Como os sábios do Oriente. Na semana passada, com José, o marido de Maria, nós aprendemos que antes que o ano acabe, nós precisamos desresolver algumas coisas que nós resolvemos durante o ano. E agora, no exemplo do apóstolo Paulo, antes que o ano acabe, esqueça o passado, avance para o que é novo, amém? Esqueça o passado. Claro que não estamos falando das coisas boas do passado. As coisas boas do passado são para ser lembradas, sempre. Mas nos referimos àquelas coisas que não são tão legais assim, do passado, e nós precisamos esquecer para seguir em frente. E às vezes é tão difícil, né? Para a gente esquecer. Às vezes Deus esquece e a gente não esquece. Então abra sua Bíblia, mesmo assentado como você está, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 3. Filipenses, capítulo 3, vamos ler o verso 13 e o verso 14. E depois nós vamos abrir também a Bíblia em Atos 9. Mas por enquanto, Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Se tem alguém do seu lado que não tem a Bíblia, dá uma carona. Quem tem celular, baixa um aplicativo de Bíblia. Não é isso? Você acessar. Quem não tem Bíblia nem celular, pega carona com quem tem. Quem tem Bíblia e celular, pode dar para quem não tem a Bíblia. E até o celular, se quiser. Apóstolo Paulo nos ensina uma grande lição quando ele escreve aos Filipenses, né? A igreja de Filipe, que é a igreja que ele se alegrava profundamente. A carta dos Filipenses é conhecida como a carta da alegria, né? Várias vezes o apóstolo nessa carta diz aos Filipenses: alegrai-vos, regozijai-vos. E aqui agora ele está dando uma receita de como ser feliz na vida cristã. Ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Ele está falando sobre o prêmio. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos falar todo mundo esses 2 versículos, independente da sua tradução. Leia como está na sua Bíblia, não tem problema. Mas vamos fazer um grande coro desses 2 versículos. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Esqueça o passado, repito, as coisas ruins do passado, as coisas não legais do passado. Que coisa boa do passado a gente tem que lembrar. Quem não tem em casa aqueles álbuns, né, de fotografia que a gente fica olhando, né? Coisa boa é para guardar, mas coisa ruim, coisas que não são legais, é para ser esquecida, é para virar a página.
Eu sei que aqui a maioria não é gente do passado, a maioria é gente nova, mas o povo conhece. Tem umas coisas do passado que a gente lembra, né? Lembra dessa televisão aí? Pode passar devagarzinho, Isabel. A televisão, eu lembro que tinha uma lá na minha casa, uma televisão, década de 70. Aí, a gente mudava assim, o seletor de canal. E a mãe proibia de voltar, dizia que se voltasse dava treta. Mas às vezes a TV Globo era 12, canal 12. E você estava no 5, que era o Silvio Santos. Então, para você ir para frente, às vezes era mais difícil, era mais fácil voltar. A gente rapidinho olhava se a mãe não estava. Aí um dia passou um homem lá em casa, vendendo tela, a televisão era preta e branca, vendendo tela colorida. Era uma faixa assim, verde, uma amarela no meio, outra azul embaixo. Nós ficamos felizes. Agora vamos ter televisão colorida. E botamos aquela marmota na televisão, um arame amarrado. Aí o Francisco Coco aparecia com um olho azul, nariz vermelho, o outro olho verde. Era assim que é. Televisão colorida. Eu lembro disso. E aquele tênis ali, ó. Irmãos, aquele durava. E o problema desse tênis aí é que ele durava demais. Eu ganhei um na primeira série, na quarta série, indo para o colégio, ainda tinha aquele negócio ainda. E a gente amarrava embaixo assim, né? O pé não crescia não, né? Não, eu já comprava grande, que era para dar. O pai, você acha que ele comprava o número? Comprava uns 4 números para frente, que era para durar. O pano do negócio ficava branco, mas a borracha não acabava de jeito nenhum. Que chute. A máquina de escrever lá. Cadê o irmão Cici? O irmão Cici ainda tem a máquina de escrever, né? Olha lá, que beleza. Tac, 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 tac. No final do documento, você errava, tinha que bater tudo de novo, passar um lambrecar, um negócio, né? Ficha de telefone. Quem já não ficou numa fila de telefone em Guarapari tentando ligar para casa? Aquela fila enorme. Ficha de telefone. Coisa antiga. Máquina. Eu aprendi a dirigir numa daquela lá, ó. Da minha avó. Eu entrava lá de baixo e ficava dirigindo. Acelerando e freando. Atari. Nunca tive um desses, gente. Se alguém quiser me dar. Filme, você comprava filme 12 poses. Você levava aquilo, tirava a foto, queimava tudo, você não guardava nada. Fita cassete. Você voltava com a caneta Bic. Quis escutar de novo. Filtro de barro, esse ainda tem. Diz que é o melhor que está tendo. Passou, né, gente? A gente olha para lá, lembra com saudade, mas ninguém está querendo voltar naquilo lá mais, não está? Não está querendo, não. Fita, não tem nem onde passar, né? O que chute me dá até arrepio de olhar para ele ali. Pode tirar, senão nós vamos chorar aqui. Então, o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, uma coisa eu faço, eu esqueço as coisas que ficaram para trás. E como era, por exemplo, a juventude de Paulo, que se chamava Saulo, né? A Bíblia nos mostra que esse jovem, ele investia tudo que ele tinha na fé. Era uma fé que nós podemos chamar de uma fé cega, uma fé fanática, na cultura que ele tinha e no prestígio. No que diz respeito, por exemplo, à sua fé, ele surge na Bíblia, lá no livro de Atos, capítulo 7, no versículo 58 e 8:1, como aquele que consentiu, como está ali, né? Paulo aprovou, ele consentiu a morte de Estevão. Está lá em Atos capítulo 7, versículo 58, a Bíblia diz, as testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo, e 8:1 diz que ele consentia, ele aprovava tudo aquilo que estava sendo feito, porque ele pensava que quem não cria da maneira como ele cria, tinha que ser morto. Isso chama intolerância. A sua religião era uma religião intolerante, uma religião de guerra e não de paz. Quem tem um Deus que faz guerra, não precisa nem de diabo, não. O diabo já faz isso muito bem.
não é? Paulo se orgulhava, e quando ele conta, numa das 3 vezes no livro de Atos que ele conta a sua conversão, numa delas está no capítulo 26, versículo 5, ele diz assim: conforme a mais severa seita da nossa religião, ou seja, do judaísmo, ele diz, vivi fariseu, que era a mais severa doutrinariamente, vamos dizer assim. Esse negócio de denominacionalismo não é coisa só do cristianismo, não. O judaísmo também tinha e tem. O islamismo tem, xiitas, etc. Enfim, mas Paulo era da denominação judaica a mais severa, e ele se orgulhava disso. Não, a minha religião, a minha denominação é a melhor que está tendo. E às vezes, nós também nos vemos sendo religiosos, pertencendo a uma crença religiosa, e até aí não há problema nenhum. Eu entendo que as pessoas que buscam em alguma religião, elas estão buscando coisas boas, serem pessoas melhores, não é? Mas Saulo fez da sua religião, da sua forma de contato com o sagrado, exatamente a sua condenação. Porque no capítulo 9 de Atos também, no início do capítulo 9 de Atos, nós vemos o versículo 1 dizendo, Saulo respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Respirando ameaças de morte. Ou seja, ele tinha algo sério para resolver na sua vida. E isso dizia respeito à sua pertença religiosa, que era um pertencimento de ódio, e não de paz, e não de bênção, e não de estar na presença do Senhor. Ele pensava que, odiando os outros, ele estaria trazendo para si a presença de Deus. E hoje nós vivemos um tempo parecido, né, irmãos, no mundo. Um tempo onde as coisas estão muito confusas, né? Eu acho que os historiadores que escreverão sobre esse tempo que nós vivemos, eles chegarão à conclusão que nós estamos vivendo num tempo que é uma encruzilhada da vida, um momento onde decisões que nós vamos tomar vão impactar o futuro, para o bem ou para o mal. Nós somos atores de um tempo de mudança. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, um tempo de mudança. Saulo também viveu um tempo assim. O tempo do cristianismo, que ele mesmo, escrevendo aos Gálatas 4:4, chama da plenitude dos tempos. E agora, ele próprio se vê realmente, como diz a própria palavra de Deus, indo contra os aguilhões, ou seja, a sua própria consciência parecia mostrar para ele que ele precisava ter um encontro com Cristo, mas ele lutava contra isso com todas as forças, a ponto de, inclusive, perseguir aqueles que eram do caminho, né, do início do cristianismo. Esse era do tripé que Paulo baseava, que ele se sustentava, na sua fé fanática. Hoje em dia nós vivemos isso. Essa semana aí, principalmente semana passada, um dos assuntos mais discutidos na internet era sobre um grupo de humor que teria feito uma sátira, né, a respeito de Jesus, dos discípulos, e etc, etc, etc. E aquilo deu pano para manga, e o povo ficou muito bravo, e crente bravo. Eu, particularmente, acho que esse tipo de coisa dá ibope para esse povo mundano. Quanto mais a gente vai repercutindo isso, eu, por exemplo, nem ia saber de que esse filme existiu. E fiquei sabendo. Não vi, não, mas eu vou falar, eu fiquei bem curioso para ver o que tem nesse filme, mas eu não vou ver, não, e aconselho ninguém a ver, mas, quer dizer, acaba aguçando a curiosidade. E outra, você vai esperar dos filhos das trevas que eles sejam luz, irmãos? O mundo jaz no maligno. A igreja, às vezes, espera do mundo uma atitude que nem ela, a igreja, tem. E a gente espera do outro, e a gente nem tem. Não é? Aí jogaram uma bomba lá essa semana, lá nesse lugar onde esse povo faz essas coisas. Aí os crentes, aí já tem crente que já botou lá, pois é, nós somos intolerantes, nem sabe quem jogou a bomba. De repente foi eles mesmos que jogaram, mas não. Aí um amigo meu mandou para mim, falou, intolerante, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, mas já descobriu quem jogou a bomba? Por outro lado, a gente vê um cristianismo que está doido
A gente pensa assim, que a igreja do Senhor Jesus, ela é perdoadora, amém? Deus é perdoador? Glória a Deus. Agora, Deus perdoa quem não quer ser perdoado? Perdoa ou não perdoa? Quem não quer ser perdoado, Ele perdoa? Não. A Bíblia diz que não. Quem não quer ser perdoado, Ele não perdoa. E a gente está doido para perdoar quem não quer perdão. Não, vamos deixar quieto, está perdoado, mas diante de Deus, há algo que é realmente da própria pessoa. E aí a gente quer exigir do outro que ele tenha uma atitude que às vezes nem nós temos. Errou quem faz sátira de religião dos outros, seja ela qual for, errou quem jogou bomba, e erra quem fica repercutindo isso na sala do seu ar-condicionado, batendo lá. Tudo isso é intolerância. O que nós devemos fazer? Continua pregando o Evangelho, continua vivendo o Evangelho. E espera que cada vez vai piorar. Esse mundo não tem conserto. Ele jaz no maligno. E a religião, ela deve ser para o bem. Falava hoje de manhã, não é, sobre a estatística. Na verdade, o último censo foi 2010, que mostrou, parece que 34% de evangélicos no Brasil. E agora há uma expectativa de que o censo 2020, será no ano que vem, o censo do IBGE, aponte mais de 50% de evangélicos. Eu não creio nessa estatística. Acho que não. Mas, principalmente, eu não creio, é porque eu não vejo mudança no mundo. Eu penso se a igreja, de fato, evangélica ou cristã, de modo geral, incluindo aí até mesmo os católicos, se ela fizesse diferença no mundo, a estatística de violência diminuiria, a estatística de pedofilia diminuiria, a estatística de roubo diminuiria e tantas outras coisas diminuiria. Os crimes entre famílias diminuiriam. Não é pertencimento a religião nenhuma que muda a vida de ninguém. Vá nos presídios. Muitos que estão lá passaram pelas nossas igrejas, cantaram nos nossos coros, estudaram nas nossas escolas dominicais. É preciso haver transformação genuína, esquecer de verdade o passado. E ao invés, como falei hoje pela manhã sobre João Batista, de termos uma mensagem, sermos a mensagem. A Bíblia que o mundo lê é a nossa vida. O Evangelho que o mundo conhece é a nossa vida. Saulo se apegava à sua religião, como muitos se apegam, e vão ter uma grande surpresa. O reverendo Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana em Belo Horizonte, ele tem uma tese muito interessante. Ele diz que quando nós chegarmos no céu, viu, Elcio, nós vamos ter 3 surpresas, diz o reverendo. A primeira é de nós estarmos lá. Porque é verdade, irmão, fala sério. Imagina você chegar no céu, pastor Eupídio, Ângelo. Quando a gente chegar no céu, que a gente vê o céu mesmo, e eu olhar assim e falar, gente, não é que o negócio existe mesmo? Não perdi meu tempo indo na escola dominical, nas vigílias, orando. Essa é a primeira surpresa. É a gente ter a certeza mesmo, assim, porque graças a Deus ninguém veio de lá para falar que tem, né? Graças a Deus. E se vier, repreende em nome de Jesus que é demônio. Não vem não, tá? A segunda surpresa que o pastor Jeremias fala que nós vamos ter é algumas pessoas que a gente tem certeza que a gente vai encontrar lá. A gente não vai encontrar. Cadê o pastor fulano, não sei quem, o irmão fulano, a irmã tal, não estou vendo aqui. Vai ter uma eternidade, às vezes está descansando no outro quarto, aqui no resort celestial. Vai passar a eternidade, você não vai ver. Simplesmente porque não foi para lá. Muito religioso, muito bacana.
cantou no coral. Não vamos falar mais do coral, senão o povo desiste de ir para o coral. Fez outra coisa na igreja. E a terceira, essa é a tese dele, tá, irmãos? É a teologia jeriminiana, vai lá. Segundo ele, a terceira surpresa que nós teremos é que nós vamos ver gente lá que a gente nunca imaginou que ia estar lá. Fala, mas o que esse cara está fazendo no céu? No meu céu? Aquele veio para cá? Não é possível. Graças a Deus por isso, amém? Porque essa escolha não é nossa, ela é de Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Saulo investia também na sua cultura, né? Ele, como diz a palavra, Atos 22:3, ele diz, eu fui criado aos pés de Gamaliel, na melhor universidade, ele se ufanava disso, era um poliglota, falava várias línguas, por isso quando ele escreve aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 14, 18, ele combatendo o erro teológico que havia na igreja de Corinto, da glossolalia, né? E ele, momento algum, no capítulo 14 de 1 Coríntios, ele evidencia, ou ele, como eu diria, ele aprova aquilo, mas ele diz, olha, eu falo mais língua do que todos vós. Nós temos duas possibilidades. Ou ele era um presunçoso e se achava mais espiritual que os outros, dizer eu falo mais, eu sou mais espiritual. Ou como nós cremos que é porque ele falava mesmo, no sentido de idiomas, glossa do grego, idioma. E ele falava mesmo, mas ele se apegava, antes da sua conversão, a essa cultura, às vezes até para humilhar os outros. Ele se apegava também ao seu prestígio, em Atos 22, 25 a 29, ele faz questão de dizer que é cidadão romano, de nascimento. Muitos compravam esse título, ele era de nascimento, por isso ele apela para César. Também ele dizia, eu sou cidadão romano. Mas nada disso vale quando se trata das questões do reino. Então, antes que o ano acabe, eu tenho 3 conselhos para te dar. E o primeiro é isso: procure desfazer laços pecaminosos, laços errados, laços de coisas que não ficaram resolvidas no passado, para que você possa avançar para o novo. E eu perguntaria a você, em que você tem investido sua vida? O que para você é tão importante? Os seus títulos acadêmicos? A sua riqueza financeira, material? Ou a sua condição, às vezes, melhor do que os outros em algum aspecto da vida, seja ele qual for? Isso é nada. Isso é nada diante da eternidade. Mas Paulo nos ensina também que nós devemos experimentar aquilo que eu chamo do de repente. A Bíblia, em vários textos, aparece essa expressão, de repente. Eu tenho a minha Bíblia em casa, que eu faço leitura diária nela, é uma Bíblia que eu ganhei do pastor Lovera, diretor da Sociedade Bíblica do Brasil, e ela tem margens. Eu até trouxe, acho que foi para a Roberta, né? Uma dessas, ele me deu de presente. E já não me pedi mais não, primeiro que o Lovera foi para Curitiba, então ele nem está na Sociedade Bíblica mais. E eu ia dizer que eu não conheço o novo diretor, o problema é que eu conheço ele, pastor Ricardo, conheço também ele. Mas ele, então tem umas margens assim, onde eu vou escrevendo, riscando. E toda vez que eu encontro essa expressão na Bíblia, de repente eu vou lá e faço um círculo, igual palavra cruzada, de repente, de repente, de repente, de repente, de repente. Lembra? Os apóstolos no Pentecostes estavam lá reunidos do mesmo jeito, todo dia, orando, pregando, fazendo a mesma coisa, aquela ladainha, e a Bíblia diz, de repente. Quando a Bíblia aparece, de repente, vem coisa boa. Não é? Jacó estava lá na beirada do poço, querendo alguém para dar água, e os pastores não queriam dar água para ele, porque tinha que dar para o camelo. A Bíblia diz, de repente apareceu Raquel. Opa, de repente. Os rapazes aí que estão querendo casar, tem um de repente que pode acontecer na sua vida, amém? As moças, de repente. E aqui aparece de novo essa expressão. No capítulo 9 de Atos, se você quiser acompanhar lá comigo, daqui para diante eu vou estar no capítulo 9, nós vemos aquilo que nós chamamos da conversão de Saulo. Que eu não sei se foi a conversão de Saulo ou a conversão de Deus em Saulo. Mas eu sei
que ele experimentou. No versículos 3 e 4 de Atos capítulo 9, nós vemos que Saulo, verso 1, diz que ele estava indo para Damasco para prender os cristãos. Né? Mas o verso 3 diz: enquanto ele seguia pelo caminho, quando se aproximava de Damasco, diz o texto bíblico, de repente, ou em algumas bíblias diz subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor e ele caiu por terra. De repente, ele não esperava, mas Deus tinha um plano para a vida dele. De repente, do nada, quando ninguém esperava, ele realmente cai. Alguns dizem que ele caiu do cavalo. A Bíblia não diz que tinha cavalo, né? Mas ele caiu, isso é verdade, ele caiu. De repente, é assim que Deus age. O tombo muitas vezes é uma situação constrangedora. Imagina você está andando aqui pela Avenida Minas Gerais, todo bonito com seu salto, as meninas aí, vestido do ano novo, vindo para a igreja, né? Já compraram o vestido do ano novo? Vocês são consumistas, hein? Vindo para a igreja, daqui a pouco quebra o salto, cai no meio da avenida, todo mundo olhando. O que é que você faz? Fica lá deitado. Oh, gente, nada, você levanta, limpa logo. Alguém chega, machucou? Não machucou não, tá, da costela do bicho está até doendo. Não, nada não. Constrangedor. Paulo cai. É o próprio Deus que derruba ele. E nem toda queda ela é negativa. Nesse caso, Saulo caiu para avançar. Ele caiu para levantar diferente. Daquele tombo ele levantou completamente diferente. E muitas vezes Deus permite que nós tomemos alguns tombos pela vida, alguns tombos na nossa situação, alguns tombos no nosso negócio, algum tombo na nossa família, algum tombo na nossa vida pessoal, onde a gente chega talvez no fundo do poço, porque Deus quer mostrar para a gente muitas vezes e quer nos colocar no lugar onde nós devemos estar. E sabe onde é esse lugar? Não é no pódio, é no chão. Porque ali com a cara no pó, a gente reconhece o quanto nós somos realmente nada. E muitas vezes é ali que o Senhor quer nos levar, não para nos humilhar publicamente, absolutamente, pelo contrário. Daquele tombo, Saulo se levantou para se tornar, depois de Jesus, o maior protagonista do Novo Testamento. Dos 26 livros do Novo Testamento, se nós admitirmos que Hebreus foi escrito por ele, há uma grande controvérsia nisso, mas quase metade dos 26 teriam sido escritos por ele. Veja como é que nem todo tombo, nem toda queda, ela é em vão. E a queda que vem de Deus, ela é para nos levantar e para nos levantarmos transformados, completamente transformados. E às vezes Deus permite ir no fundo do poço. O meu negócio está ruim, está assim. E como é que você tem gerido esse negócio? Quem que é o dono desse negócio? Minha vida estava indo tão bem, eu estava indo tão bacana no meu mundo, tirando foto no WhatsApp, não sei da onde, já viu vida de WhatsApp como é que é uma beleza? De Facebook? Aí vai, toma um tombo, pum! É o Senhor te confrontando com você mesmo. É a luz de Deus vindo ao seu redor e dizendo, baixa sua bola. O Espírito Santo falou com Saulo de maneira suave e delicada por muito tempo, mas ele não ouviu. E aí quando o Senhor diz a ele, Saulo, Saulo, por que me persegue? Veja que Jesus não diz, por que você persegue a igreja? Ele diz, porque me persegue. E a pergunta de Saulo, no versículo 5 do capítulo 9 é, quem és tu, Senhor? Quem és tu? Ele diz, eu sou Jesus. Muito prazer. Eu sou Jesus. E é a mim que você está perseguindo. Ele chama Jesus de Senhor. E há nessa frase certamente o desejo profundo de conhecer a Cristo. Deus tem um de repente para a sua vida.
Deus tem um de repente, algo inusitado, algo que você nunca imaginou. E Ele quer que aconteça na sua vida. É melhor que isso não aconteça, é melhor que isso aconteça antes de você tomar o tombo. É melhor. Porque tomar o tombo é constrangedor. Mas se você preferir tomar o tombo, fica à vontade. Eu sei que Ele tem um plano na sua vida, e Ele tem um plano na sua vida, e Ele tem um plano na sua vida. E ponto. Sabe por quê? Porque Ele quer que você avance para o futuro. Então a terceira lição que Paulo nos dá é essa. Avança para o futuro. O que queres que eu te faça? Ele pergunta. Avança para o futuro. E para você avançar para o futuro, Deus quer usar pessoas na igreja, talvez esse que está do seu lado para você avançar. Nós precisamos uns dos outros. Ninguém basta ser a si mesmo. E você não vai resolver o seu problema sozinho, absolutamente. Deus quer levantar pessoas. Assim como quando Saulo levanta, ele está cego, ele não está enxergando. E ele, o que queres que eu faça? Jesus fala, vai lá, entra na cidade de Damasco. Tem um camarada lá chamado Ananias, e ele vai te dizer o que é que você fazer. A Ananias, o Senhor aparece também, fala, Ananias, está vindo um cara aí, chama Saulo, está vindo lá de Jerusalém, recebe ele bem, vai lá. O Ananias fala, Senhor, eu tenho uma alegria com esses homens do passado, né? Esse questionava até Deus, tanta intimidade que tinha. Fala, Senhor, aqui não é querendo falar nada, eu sei que o Senhor sabe tudo, mas talvez tenha uma informação que o Senhor precisa, que está desatualizado. Esse Saulo, ele está vindo de Jerusalém para pegar nós tudo e arrebentar com a gente. O senhor acompanhou essa parte? Deus fala com ele, ô Ananias, fica tranquilo, vai lá. Esse para mim, diz o Senhor para Ananias, é um vaso escolhido. Eu não posso abrir mão dele não. Esse cara é muito bom de serviço. Ele persegue crente, que é uma beleza. Mas quando ele mudar de lado, ele vai ser o melhor atacante do nosso time. E foi. E foi. Ele é um vaso escolhido. Olha aqui para mim, em nome de Jesus, querido. Não é mensagem de autoajuda, não. É palavra de Deus. Você é um vaso escolhido. Você é um vaso escolhido por Deus. Mas o que você está fazendo disso? O que você está priorizando na sua vida? Vamos deixar o Senhor agir. Volta. Avança para o futuro. Para de ficar igual um cachorro, correndo atrás do próprio rabo. Há pessoas que Deus vai levantar, não sei quem. É um vaso escolhido. Depois Deus usa Barnabé, que tira Paulo. Quando Paulo chega na igreja, imagina Paulo sentando na igreja, o povo tudo sai de perto, fala, vai que é uma pegadinha. Esse cara está com uma algema ali, já... Está com uma arma escondida, que esse cara veio para prender nós. Ele chegou eu ia falar na primeira igreja batista de Damasco, mas é melhor não, né? Presbiteriano, tá bom. Chegou na Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é bom, quem reúne todo mundo, né? Sentou lá, os irmãos saíram tudo de perto. Aí Deus usou Barnabé, falou, Barnabé, não vai dar certo esse negócio. Pega esse Saulo e leva ele para um lugar até ele acostumar e o povo também ficar mais tranquilo, senão não vai sobrar ninguém na igreja. E assim Barnabé fez, né? Tomou consigo, levou para os apóstolos, explicou o que aconteceu, depois tirou ele de cena. Ele já foi para o seminário de Barnabé para aprender. A igreja é local de ajuda mútua, a igreja é hospital. Se você der uma olhada aqui, você vai ver alguns irmãos que vão falar assim, aquele irmão ali está pior do que eu. E está mesmo. Mas porque é hospital. Perfeito aqui não tem ninguém. Tem até gente que acha que é, mas não tem. Está todo mundo no mesmo barco. O seu pecado é esse aqui, bem-vindo ao clube. O meu pecado é outro, mas é pecado também. Mesmo tamanho. Mesmo tamanho. Mas nós somos um grupo de ajuda mútua. A expressão uns aos outros, ela aparece no Novo Testamento mais de 40 vezes, os chamados mandamentos recíprocos. Isso é igreja.
Avança para o futuro, conta com a igreja. Avança para o futuro, dê valor àquilo que tem real valor. Olha o que o apóstolo Paulo fala aos Filipenses mesmo, no capítulo 3:8, ele diz: eu considero tudo, ou seja, tudo aquilo que eu disse no início, a cultura, a religiosidade, enfim, ele diz: eu considero tudo isso como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Olha que maravilha! Você quer ganhar em Cristo, você tem que perder. E eu as considero como esterco, diz o apóstolo, para poder ganhar Cristo. Você sabe que é esterco, não precisa de eu externar aqui o que é isso, né? Ele disse: eu considero como isso, toda essa minha sabedoria, para me ganhar Cristo. Dê valor ao que tem valor real. Para de valorizar coisas que não têm valor. Deixa todo o embaraço e o pecado que tão de perto te rodeia, como diz a carta aos Hebreus capítulo 2, 12, 1, deixando todo o embaraço. Interessante isso, porque tem coisa que não é pecado, sabia disso? Mas é embaraço. Você tem que deixar também. A gente ouve muito, por exemplo, sobre a questão da bebida, né? Essa semana mesmo foi um rapaz fazer um serviço lá em casa, e ele é evangélico também de uma igreja, aí ele estava falando comigo, me dando uma aula de escatologia da segunda vinda de Cristo. Aí ele disse: está na Bíblia que não é. Aí eu tive que concordar com ele, até que na escatologia eu não concordei muito não, porque a Bíblia diz que Jesus vai vir 2 vezes, na conta dele ele estava vindo já a 3ª. Aí vem, pega um bocado de gente, leva, larga um bocado para trás, o capeta faz a festa, depois amarra o capeta, depois solta. Confusão. Eu falei: você está muito confuso, eu prefiro o seguinte, vamos aceitar Jesus logo, que aí o capeta ficar preso, você ficar solto, se ele ficar mais ou menos, eu estou no céu mesmo, deixa ele preso ou solto para ir afora. Eu sei que em mim ele não toca, amém? A Bíblia diz que ele não toca. Você fica com o seu capeta para lá, que eu fico com o meu Jesus para cá. Mas ele disse assim, e aí eu tive que concordar, né? Tem coisa que não é pecado realmente, mas é embaraço. É embaraço. Aí você fala assim: não, eu sou espiritual, eu posso aqui no ano novo, nós vamos tomar um drink, um não sei o quê. Mas aí você posta na rede social, você tira lá aquela foto e põe lá: eu sou livre para beber a timbuca que eu quiser. Aí você já pecou. Viu? É o embaraço. Você vai embaraçar a vida de alguém. Ainda mais num país quando tantas famílias lidam com a questão do alcoolismo, de famílias divididas, de gente que morre. A igreja que vai patrocinar isso, desse púlpito vocês não vão ouvir isso enquanto eu estiver aqui. Faça entre você e Deus para lá. A torcida do... Qual que é a maior torcida que está tendo? É do Atlético mesmo, né? Não precisa saber. Não precisa. Tem coisa que não é pecado, mas se torna. Interessante isso, né? Porque é embaraço. Então, procura deixar não apenas o pecado de lado, mas todo o embaraço. Que embaraça você, embaraça o outro. Sabia? Deixa o embaraço. E aí o próprio Paulo escreve aos Coríntios: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa, uma nova criatura. Acabou-se o que era velho, já chegou o que é novo. E por último, conselho de Paulo, da palavra de Deus para nós. Uma vez concluído o seu passado, você colocou diante de Deus, esqueça-o. Passado é passado. Para Deus é assim. Uma coisa faço: eu esqueço aquilo que fica para trás. Veja que é uma coisa só, parece que são 2, mas é uma só. Porque uma depende da outra. Ao mesmo tempo que ele esquece as coisas que ficaram para trás, essas coisas todas ruins que nós falamos, ele diz: mas eu avanço para o que está na minha frente. Eu olho para frente. Eu corro direto, continua o versículo, para a linha de chegada,
a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio, ele diz, é a vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Que maravilha. Meu convite hoje, nesse último domingo, é para que você rompa com o passado, esqueça as coisas que ficaram para trás. É que você experimente o de repente de Deus na sua vida. Não espera Deus te derrubar, não. E é que você tem o propósito de avançar para o futuro. Eu gostaria que a igreja baixasse sua cabeça e orasse agora. Porque eu não posso pregar um sermão como esse e não te dar oportunidades de arrependimento. Não posso de jeito nenhum. Eu quero te dar essa oportunidade hoje, em nome de Jesus. Não interessa se você é membro aqui da igreja, é membro de outra igreja, não é membro de nenhuma igreja. Eu sei que Deus marcou esse encontro para a gente aqui hoje. Eu não sabia quem estaria aqui. Na verdade, teria até uma outra palavra que eu vou pregar no outro momento. Mas antes que o ano acabe, olha, esqueça o seu passado, porque Deus está doido para esquecer o seu passado de pecado. E deixa Deus te avançar para o futuro. Deus tem coisas tão grandes, assim como teve na vida de Paulo, Ele tem sobre a sua vida também. Eu quero orar por você agora, no nome de Jesus. Você que quer tomar essas 3 decisões, deixar o passado avançar para o futuro, experimentar o de repente de Deus e avançar no poder do Espírito Santo. Eu quero que você fique em pé onde você está, que eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Tem que ser corajoso para fazer isso. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Tem que ser corajoso para dizer, eu quero romper com o passado. Eu sei que eu preciso de ajuda, glória a Deus. Oh Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar pela sua vida. Há tanta coisa que a gente precisa romper, pecado, embaraço, situações na família que a gente se embaraça, situações em casa que a gente se embaraça. Em nome de Jesus, é tempo de colocarmos. Na galeria não tem ninguém que quer romper com o passado, viver uma nova vida em Cristo, assim como Saulo se tornar um espetáculo do reino de Deus movido pelo Espírito Santo. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pedir o pastor Eupídio para vir aqui, ele vai orar pela sua vida, vai orar pelas nossas vidas, vai consagrar nossas vidas ao Senhor. Eu vou pedir agora que a igreja que está orando, olhe para cá, olhe para mim, a igreja que está sentada orando. Há pessoas de pé, alguns você conhece, outros talvez não. Queria que os irmãos chegassem perto dessas pessoas. Um homem perto de um homem, uma mulher perto de uma mulher, para você orar por ela. Chega perto, não. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Lá em cima também da galeria, em nome de Jesus. Chega perto. Chega perto. Vamos orar. Em nome de Jesus. Vamos orar. Glória a Deus. Deus querido, nosso Pai amado, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Pai. Porque nessa noite o Senhor presente, como sempre, tocou no nosso coração, de coração amado de pessoas que nesse instante estão desejosos, ó Pai, de colocar diante de Ti a vida para uma nova perspectiva com o Senhor. Rompendo, ó Deus, com todas as coisas que se tornam passado. E, ó Deus, nós sabemos que a nossa vida, ela é do presente, mas há um futuro que nos espera. Eu coloco todos esses amados que estão de pé agora, Pai. Abra o céu sobre eles,
Sela este momento, porque Tu és o único Deus que traz novas expectativas de vida, que traz novas experiências. E que a Tua graça e que o Teu grande amor seja agora, Deus, derramado sobre esses corações. E os nossos corações também. No coração do Teu povo, que não vivemos do passado, porque sempre e agora estamos rompendo com todas as coisas que não Te agradaram neste ano que estamos findando, ou prestes a findar. Consagra-nos, pois, e a esses amados em nome de Jesus.